Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo para que possamos dar início a mais essa reunião de amor e de fraternidade. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar de misericórdia, e a todos que ficaram como ouvintes do lado de fora. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Simone. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Possamos ser iluminados pela luz de Jesus. Possamos compreender um pouco melhor sobre o nosso proceder, a nossa vivência, as nossas escolhas. Que Deus abençoe a mim e cada um de nós. Hoje caiu no capítulo 13 e como subitem está um espírito protetor, Lyon, 1861. Eu vou ler o iníciozinho aqui do capítulo 13, vem falando um pouquinho as palavras de Jesus. Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Vou ler uma parte, que é Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa esquerda o que faz a vossa direita, para que a vossa esmola fique escondida, e vosso Pai, que o vê o que fazeis em segredo, vos pagará. O centro dessa mensagem faz a gente pensar da seguinte forma. Quando a gente faz um bem para alguém, seja dar uma esmola, um bom conselho, né? Ajudar alguém de qualquer forma que seja, financeiramente, espiritualmente, né? O que é que nos move? O que é que passa no nosso íntimo? Porque tudo que acontece, tudo que a gente coloca para fora de nós,
primeiro surge dentro de nós, em nosso pensamento e em nossos sentimentos. Tudo que a gente vai fazer, a gente é movido por essas duas coisas: sentimento, pensamento. Se dentro de mim, às vezes, há um sentimento do tipo, eu quero aparecer para alguém, então eu vou fazer um bem para que todo mundo veja. Aí eu vou lá e faço. Será que esse bem, eu fiz um bem mesmo, ou eu fiz um bem para você? Né? Qual era a minha real atitude? Às vezes, as pessoas que estão assistindo ao ato não sabem muito bem qual é a intenção daquele que fez o ato. Mas Deus sabe muito bem qual é a atitude interna que tem com a pessoa. Qual que é aquilo que moveu, aquilo que levou a pessoa a atitude. Por isso a gente olha por fora a atitude das pessoas e muitas vezes a gente não conhece a pessoa. Às vezes ela está querendo se promover, às vezes ela está fazendo aquilo por piedade, por compaixão, às vezes porque ela quer, às vezes nem acredita lá em Deus, mas ela acredita numa sociedade que ela colocando a mão dela para agir, essa sociedade vai em frente. Então, veja que o que nos move, tudo primeiramente trabalhado em nós, dentro de nós. Por isso, a grande importância da gente vigiar os nossos pensamentos e ter controle sobre os nossos sentimentos. Às vezes a gente fica pensando que não, mas a gente doa o tempo todo. Digamos que às vezes a gente está num dia que a gente está muito irritado, estressado, tudo nos causa preocupação, a gente está movido pelo ódio, pela raiva, né? Mesmo que eu não esteja fazendo nada, eu fico dissipando no ambiente as minhas ondas de energia ruim. Por isso as outras pessoas são afetadas. Então veja que a gente o tempo todo é movido por aquilo que não é palpável, que é o pensamento e o nosso sentimento. Por isso a gente tem que, cada dia, tentar melhorar a qualidade daquilo que a gente fica maquinando dentro da nossa cabeça. O que eu fico pensando, o que eu fico buscando, o que eu fico assistindo, o que eu fico dizendo, eu fico projetando no ambiente através das minhas palavras, ódio, raiva, ignorância, falta de paciência. O que eu estou projetando? Porque eu acabo projetando no ambiente aquilo que eu sinto por dentro. Posso até tentar disfarçar, às vezes não digo nada, mas eu acabo projetando, porque nós emitimos ondas, através de nós. Então que a gente não faça isso, mesmo porque quando a gente projeta algo de ruim no ambiente, gente, isso volta com tanto impacto sobre nós. A gente lança uma energia e a energia volta. Por isso, se você está estressado e não muda sua forma de pensar, você vai projetando o ódio, a raiva, descontando em meio mundo, e mesmo que ninguém te fale nada, você não fica melhor do que você está jogando aqui para fora. Então, veja que quando a gente vai dar algo de nós, a gente tem que pensar, não acordei muito bem, faça uma oração, se reprime, se pacifique, né? Conversa com Deus antes de guarda, faz uma oração, procura uma meditação, se você é uma pessoa assim, mais desinteressada dos seus sentimentos. Né? Agora vamos à leitura que caiu no dia de hoje, que caiu no Espírito Protetor, Lyon, 1861, e vem dizendo assim: meus caros amigos, cada dia ouço dizerem entre vós, sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostariais que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também uma caridade? Vós que não podeis fazer mais do que a caridade e a indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza. Pelo que respeita à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo.
Então, veja o que esse Espírito vem dizer. Não existe ninguém que não possa fazer a caridade. Não existe. Ah, se eu falo, se eu nasci e falo, tenho verbo, né, para me expressar. Eu posso usar a indulgência nas minhas palavras. Eu posso silenciar diante daquilo que eu sei que eu vou comentar, falar, e não vai levar a lugar nenhum, a não ser deteriorar a outra pessoa, denegrir a imagem dela. A gente sempre assim ouve falar dentro dos meios evangélicos, dentro dos meios cristianos, que quando a gente vai usar, né, as nossas palavras, né, a gente parece que tem um bichinho que pica na língua da gente, que quer contar as coisas. Eu preciso falar, né, eu preciso comentar. Que a gente tem que usar as 3 peneiras de Sócrates. Aqui é uma história que diz o seguinte: alguém chegou para Sócrates e falou assim: eu preciso te contar algo a respeito de um amigo seu. Aí ele vira e diz para este: você já passou isso que você quer me contar? Você já passou pelas 3 peneiras? Aí esse vira e diz: peneiras? Que peneiras? Ele fala assim: não, as 3 peneiras da verdade. Primeiro, você já verificou se isso é verdade? Aí ele já diz assim: bom, eu não sei se é verdade, me contaram, eu não vi, mas deve ser verdade. Ah, então você já deve certamente ter passado pela outra peneira. É útil? Aí ele fica assim: será que seria útil, né? Fica pensando, ele diz, fala assim: olha, eu acho que o útil mesmo não seria. Ele fala assim: então certamente você passou pela última peneira, a da caridade. Aí ele vira e diz: não, isso não seria possível, então para que eu vou passar dele? Se você não sabe se é verdade, se vai ser útil, ou seja, se eu vou poder fazer alguma coisa por essa pessoa, e também isso não vai incluir a caridade para com essa pessoa, por que eu tenho que passar? Veja que metade das coisas que a gente diz, às vezes a gente peneiraria ali e já não falaria. Porque se a gente falta com a caridade, a gente está faltando com a fraternidade, a gente está faltando com a indulgência. Para contar que outros fariam conosco a mesma coisa, porque as pessoas vão divulgando, gostam de ver, às vezes, a maledicência, a queda do outro, talvez pela necessidade de se ver melhor, né? O outro no chão eu estou mais alto, ao outro no chão eu me sobreponho, eu me elevo. Isso não é elevar ninguém. Né? Veja que a caridade qualquer um pode fazer. Qualquer um. Aí aqui, esse espírito protetor ainda vai narrar uma história. Ele diz assim: 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um. E quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à última hora, Deus mandou que lhe levassem os dois sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado e retinha o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens recorreu o que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro, eu o conheço, fui rico e distribuí bastante. O outro disse: eis o meu, fui sempre pobre. Ah, não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa, postos na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas o fizestes por ostentação. E para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa.
Então veja que não é o volume das coisas que se dá, é a intenção que há por trás de cada o sentimento, o pensamento, a intenção. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que está na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade. E o melhor é que a fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua cura. Foste indulgente, não julgastes o teu semelhante. Pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então veja a história de alguém, né, que agia por verdadeiras intenções e sentimentos no seu coração. Por isso, às vezes a gente olha alguém afastado e dando futuro, e às vezes a gente diz: nossa, este aí, bicho, já está ganhando o céu. Ou às vezes a gente julga, né, fala assim: ah, ele não faz mais que deveria. Mas se ele estiver dando, gente, de todo o sentimento, de todo o coração dele, com o intuito de ajudar a sociedade, não é porque ele quer aparecer, não é porque ele tenha maus sentimentos em relação àquilo, ele vai conseguir realmente estar fazendo aquilo por verdade verdadeira, por abnegação. E outra coisa é que a gente sempre observa, é que existem as pessoas que fazem a caridade ou o favor, mas sempre contando como que o outro fique ali dentro. Existem pessoas que nem gostam de receber, né, favores de outros, porque a dívida se torna eterna. Aí eu faço um favor para Kelly, mas agora ela vai dever a vida toda para mim. Ah, ela é uma ingrata, e eu fico cobrando, né? Se eu não falo nada, eu penso mentalmente o quanto que ela é ingrata, o tanto que ela deveria ser grata a mim, ela deveria me servir em todas as possibilidades. Isso, gente, é ignorância. Isso não é você ajudar o outro, isso é você fazer uma dívida impagável, porque não tem dinheiro que pague quando você faz um favor para o outro. Quando você age com bondade para com o outro, como que você vai colocar ali na balança? Então a gente tem que pensar nisso. Você fez o bem, ajudou uma pessoa, esquece, aquela pessoa não te deve nada. Não te deve nada. E pense dentro do seu coração que você fez a sua parte, porque o seu coração foi tocado. E aí você vai estar se tornando uma pessoa. Então, não basta a gente fazer as coisas de maneira impensada. Se eu for falar de alguém, sobre alguém, eu pense muito bem. Se eu for ajudar alguém, que eu não queira fazer com ela uma dívida eterna, né? Para todo sempre aquela pessoa vai me dever. Quantas pessoas ficam ali falando que o outro é ingrato? Gente, nesse que eu tenho pedido, você deu tudo que você quis. Né? Então não faça daquilo uma coisa para você ficar ruminando ódio, rancor e raiva. Melhor não tiver esse dado. Pensar assim, não, eu vou querer ficar cobrando, vai virar uma dívida eterna, e eu vou ficar com raiva porque a pessoa vai ficar ali sendo ingrata para mim, né? E quando isso não estiver pronto, pode contar que quando a gente faz um bem para o outro, às vezes a gente acha que a gente só está fazendo bem para o outro. Antes da gente fazer o bem para o outro, a gente está fazendo um bem para nós. Porque quando a gente se põe a serviço, e a serviço de Deus, que é a generosidade, a caridade, né? A bondade, a indulgência, o silenciar, a gente faz para nós mesmos uma construção em nós, uma transformação tão boa, que tem gente que às vezes estava cansada, as suas energias voltam, se revigoram, de tamanha energia que às vezes o outro te manda de volta. É algo que se paga de maneira invisível, que a gente recolhe do ambiente, recolhe de Deus, que a gente não vê, mas que nos faz tão bem, que nos eleva moralmente, nos eleva enquanto espírito, nos leva a uma evolução. É a nossa transformação.
Alguém quer comentar sobre o assunto, acrescentar alguma coisa? A historinha dele foi muito rica, né? Do protetor, sobre as intenções das qualidades que a gente pratica, da bondade, da generosidade. Alguém comentar? Alguém de vocês? Só a gente alertar, né, da primeira parte ali que a Simone frisou muito bem, a gente tomar muito cuidado daqueles 5 minutos, né, que a gente sai de si, a gente ficar mais consciente, mais centrado, né? Vamos observar aí os índices de autoextermínio aumentando, as tentativas aumentando, e vamos prestar atenção no extermínio, na dissolução de famílias, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Aqui em Itaú, em Passos, né? São Paulo, pessoas amigas, né? Casais de muitos anos juntos, assim, se separando e assim do nada. De repente, assim, tá separando, né? A gente está orando aqui já para 4 famílias, né? Que a gente vai ali, né? 12, 15, 20 anos juntos, né? De repente, né? Outro dia o senhor lá em São Paulo, meu cliente, né? 80 anos, olha, estou separando da minha mulher. Acho que não foi por acaso que ele veio falar aquilo para mim. Eu falei, mas como? Ele gosta muito de beber e tal. Como? Agora que é a hora de vocês dois curtir, é hora de colher, né? É hora de um sentar junto ali. Puxa, o que nós fizemos, né? Os filhos, os netos. Né? E engraçado, assim, é muito legal o resultado, né? Isso faz uns 5 anos, né? Hoje ele tá lá, mas aquela vez que nós conversamos foi tão bom, né? Mas sabe, então dá aquele desespero, aqueles 5 minutos, né? Ah, porque eu cheguei em casa bêbado, ela me chamou atenção, né? Eu falei, então, mas ela estava errada? Aí a gente conversou e presta atenção, né? A ansiedade, esse desatino tenta nos pegar. Eu falo isso pessoalmente, quer dizer, eu sou uma pessoa que, de verdade, desde que eu entendo por gente, eu nunca falei um palavrão, não gosto, né? De repente eu tô lá, de repente eu tô apertando um parafuso lá no carro, aí escapou, sabe, veio aqui, né, de falar um palavrão, eu falei, que coisa estranha, né? Não existia, não tinha esse, então tá, sabe, percebam, né, que o momento está muito de criar esse desequilíbrio, de criar raiva, de criar o nervo, né? Você deixou cair um copo e quebrou, já começa a xingar, já fala um palavrão. Então, muito cuidado, né? E a gente lembrar disso, né? O nosso anjo guardião, os nossos mentores estão do nosso lado. E quando a gente parte para esse pensamento do desatino, eles não afastam, não. Nós é que nos afastamos. Nós é que ficamos, vamos dizer assim, isolados. Nós é que nos isolamos e fechamos os nossos ouvidos, né? Essa semana até eu falei com um amigo, falou, olha, né, vai lá no centro, ouve uma musiquinha. Nossa, você precisa de ver a resposta que um amigo me deu, né? Aquela coisa maluca, né? Você vê que está completamente dominado por essa ansiedade, por essa força de separação, de desunião, de impaciência. Então, mais do que nunca, né, nós precisamos não só orar, não só colocar o nosso joelho no chão, né,
mas a gente mudar através das nossas atitudes. E isso é o pior, né? Porque as pessoas querem que aconteçam os milagres em suas vidas, mas não querem fazer as mudanças necessárias, né, que precisam ser feitas para que aconteçam esses milagres. Esses milagres que eu falo, as coisas boas, as coisas positivas, né, as nossas expectativas de vida, né, serem atendidas, satisfeitas. Né? Então vamos lembrar do Divino Mestre, dessa lição de hoje. Quando a gente pensa que está ajudando, às vezes a gente está atrapalhando. Então, para fazer caridade, para ajudar, nós precisamos pensar, repensar, planejar, projetar. As associações, de uma certa forma, hoje precisam demonstrar um pouquinho do que estão fazendo, né? Para servir como exemplo para aqueles que pensam só em si, né? Tem aqueles que falam assim, não, minha família, minha esposa, minha mulher e meus filhos. Quer dizer, nem o restante dos parentes consanguíneos fazem parte da família. Enquanto que Jesus vem mostrando a nossa família é universal. Né? Isso é tão claro, tão evidente, né, que qual a oração que ele nos ensinou? Né? Como que nós devemos dirigir a Deus? Nosso Pai. É tão evidente ele ensinar que nós somos uma família universal, né, que é nosso Pai, Pai nosso, que estás em toda parte. Então, se Deus é nosso Pai, como definitivamente ele nos ensina, quer dizer, nós somos uma só família. E é o que a Simone falou, e tudo que a gente fizer, tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Então, vamos para a segunda parte. Vamos meditar, refletir, né? Que nós temos que buscar também, merecer o que viemos buscar. Seja emocional, seja espiritual, seja material. Né? Nós temos que buscar, né, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, né, com o nosso sacrifício às vezes. Né? Hoje ninguém quer fazer sacrifício, não. Apertou o sapato ali, não, é obrigação, estou fora. Né? Nós precisamos refletir sobre isso. Que assim seja, né? Vamos pedir para que esse amor de Jesus invada os nossos corações. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces com a Luciene. Senhor Jesus, viemos aprender em vossa escola de amor. É provável que os outros conosco guerreiem gratuitamente, hostilizando-nos nossa maneira de viver. Entretanto, podemos avançar em nosso roteiro sem guerrear com ninguém. Para isso, é necessário ser portador do equilíbrio interior. Somos irmãos. Para que a tranquilidade nos ganhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade nos sigam todos os passos. Tendo serenidade, poderemos analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Que possamos compreender cada mente com seu problema. Aqueles que tentam guerrear conosco são irmãos necessitados da nossa compreensão. Demonstremos a eles o equilíbrio e a paz interior, dando exemplo do que eles devem cultivar por si mesmos, vistos que a bênção divina está também com eles, assim como o sol está para todos. Deus espera sempre por todos,
façamos nossa parte. Assim seja. Ação perfeita em cima do Evangelho. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos agradecer os trabalhos, agradecer a oportunidade que Deus colocou em nossas vidas, né, de estarmos aqui, buscando a sua sabedoria, os seus ensinamentos, e por isso a gratidão. Peço suas bênçãos, Senhor, por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho do seu lar. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão passando por alguma enfermidade, que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados em seus lares. Peço suas bênçãos por todos os idosos, principalmente aqueles que estão no lar de idosos, por todos aqueles que são zelados por sua família, Senhor. Peço suas bênçãos a todos os pais e mães de família, Senhor, principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos a todas as crianças, que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos, dependente dos vícios, qualquer que seja o vício, a droga, o cigarro, o álcool, a comida, o jogo, qualquer que seja o vício, Senhor. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam sim, Senhor, tanto da vossa misericórdia, do vosso amor, que possa tocar o coração dessas pessoas que estão passando por esse momento. Que eles possam, deste momento, fazer a transformação de suas vidas. Peço pelas suas mãozinhas também, Senhor, pela mão de cada ser que está em oração, que está pedindo, que está orando, pelo seu filho e pela transformação de sua vida. Que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.